bom é estar na casa do Senhor, né, irmãos? Para engrandecer o nome dEle. E que nessa noite Ele possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Neste momento, eu vou passar a palavra para o presbítero Divaldo, que estará trazendo a palavra pastoral à igreja. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Graças ao nosso Pai, feriadão prolongado, as pessoas que têm a oportunidade, né, de visitar os seus parentes, isso é muito bom, isso é saudável, né? Até a última hora eu estava me programando, daí quando eu comecei a pensar no congestionamento que eu iria enfrentar, eu falei assim, eu acho que eu vou ficar em Curitiba, viu? Mas é bom a gente passear, né? É bom a gente ter essa oportunidade de visitar os familiares, né? Tudo é saudável, né? Quando a gente olha para aquele texto, a gente pode colocar esse texto nessa parte. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São as oportunidades que Deus nos concede de estar com os nossos familiares, né? Nós que temos muitos familiares fora de Curitiba, a gente tem a oportunidade, né? A gente tem que fazer isso. Isso é saudável. A gente, em não estando viajando, mais saudável ainda é estar na casa do Senhor. E graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite, que podem cultuar a Deus, né, nos reunirmos aqui para adorar ao Senhor, né? E hoje nós viemos aqui com essa intenção. E como primeira parte do louvor, nós estaremos ofertando. Antes de ofertarmos, só quero relembrar a igreja do nosso programa de consagração, que vai até dezembro, pelo qual nós temos a responsabilidade de orar pela igreja do Senhor. Nós que somos a igreja do Senhor, que fazemos parte, parece estranho, né? Somos a igreja do Senhor e fazemos parte da igreja do Senhor aqui na terra, e nós precisamos orar por ela, para que, uma vez nós nos colocando em oração, em consagração, nós estamos dizendo para o Senhor que somos dependentes dele. Então você que é líder de departamento, você que faz parte desta igreja, você que tem interesse de que o Espírito Santo esteja atuante no meio do seu povo aqui, você que tem interesse de que vidas sejam salvas aqui nesse local, eu convoco a você a estar orando nesse período. Esta semana, das 6 às 8 horas da manhã, você terá que escolher um horário entre 6 e 8 horas da manhã para estar orando. E também escolhendo, dentro das suas condições, um dia em que você vai fazer um período de jejum. É um período que você vai determinar, você se conhece bem, você sabe o quanto você pode suportar, e você estará fazendo um período de abstinência de alimento, que você estará se colocando na dependência do Senhor. Então faça isso, para que a igreja do Senhor aqui, o propósito de Deus em ter nos colocado aqui, nós nos colocando em dependência de Deus, nós possamos permitir que Ele esteja agindo no meio do seu povo aqui, abrindo o nosso coração, deixando, Deus, faz o que é a tua vontade aqui nesse local, né? Que o ministério do pastor José Wagner seja abençoado aqui, que o ministério dos presbíteros, dos diáconos, que o ministério de louvor, que os departamentos dessa igreja sejam grandemente abençoados. Tudo isso deve estar constando nas nossas orações, intercedendo por aqueles que trabalham aqui nesta igreja, para que a vontade do nosso Deus seja feita aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a colocar-se em pé. Nós estaremos orando pelo momento do ofertório, por você que entende que tudo provém do Senhor, você trará o teu dízimo aqui, a oferta que será entregue ao Senhor. Vamos orar? Deus e Pai que estás nos céus, na tua presença santa, Deus, nos colocamos, ó Pai. Dependentes de Ti que somos, ó Pai eterno, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Jesus, para um período de louvor, para um período de adoração, ó Pai. Peço, Senhor, a Tua direção, a condução sobre as nossas vidas, ó Pai. Neste momento de louvor que será feito agora, meu Pai, em que os Teus filhos irão devolver os dízimos, ó Pai, que isso seja uma atitude de gratidão, ó Pai, em reconhecimento às Tuas bênçãos, ó Pai. Isso que é prova de fidelidade, ó meu Deus, a Ti, ó Deus, quando devolvemos os dízimos que fazem parte, ó meu Deus, que parte que pertence a Ti, ó Deus eterno. Também pelas ofertas, ó meu Deus, que serão recolhidas, Senhor, arrecadadas, ó Pai. Deus, que haja alegria no ofertar, que haja alegria no dizimar, ó Pai. E que em nenhum momento, meu Deus, tais atitudes sejam feitas, ó meu Deus, com pesar, ó meu Deus, mas que tudo seja feito, meu Deus, com alegria e seja feito em louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Olha para esse momento, Pai, e aceita, meu Pai, a oferta, meu Deus, dos Teus filhos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Você poderá
contribuir com a obra do Senhor, você poderá devolver o dízimo, que é parte do Senhor. Som. Este mês, nós estaremos tendo um período aqui em que os nossos irmãos foram convidados para estar relatando um pouquinho do milagre da conversão em sua vida. Muitas histórias nós conhecemos, muitos irmãos, nós acompanhamos o processo de conversão, nós acompanhamos o processo de oração de seus familiares, até o dia em que essa pessoa, no momento de culto, aquele que foi o momento dele, né? A gente costuma dizer isso, que foi o momento do seu segundo nascimento, em que ela entendeu Jesus com os braços abertos e dizendo: venha, meu filho. E muitos dos nossos irmãos nós acompanhamos. Então, durante esse período do mês agora de setembro, alguns dos nossos irmãos estarão testemunhando do milagre da conversão em sua vida. Hoje, eu quero convidar o irmão Douglas, que ele vai contar para a gente aqui o milagre da conversão na vida dele, o chamado de Jesus para ele, como ele entendeu o chamado de Jesus para ele. Nós vamos ouvir, e que tudo isso que estará acontecendo aqui no mês de setembro, não é para a glória da igreja aqui, porque a pessoa aceitou Jesus aqui, a pessoa se rendeu aos pés de Jesus aqui, mas é para a glória do nosso Deus. Nós temos que olhar para os testemunhos dos nossos irmãos que estarão acontecendo aqui, e que essas palavras que nós ouvimos, elas possam servir de incentivo, porque olhando algumas histórias que nós ouvimos já, pessoas que ninguém dava nada, mas para Jesus era muito importante, e talvez nós conheçamos alguém em que a sociedade não dê nada por ela, e que nós possamos usar esse testemunho para dizer assim: olha, Jesus se interessa por sua vida. Amém? Vamos ouvir o irmão Douglas. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui, né, para honra e glória do Senhor, dar um testemunho, então, a respeito da minha conversão, né, que, por coincidência, foi no mês de setembro, há 11 anos atrás, e eu nasci num lar cristão, e isso é um privilégio imensurável, né, de vir de uma família cristã. E meus pais eram da Igreja Adventista da Promessa. O meu avô é o José Severino, filho, e ele era filho do José Severino. Para quem lê Marcos Portilho, O Caminho, está lá a foto do meu bisavô. Eu fui conhecer ele naquele livro, né? Ele andou com o pastor fundador da Igreja Adventista da Promessa, né, João Augusto da Silveira. Então, é uma família que já vem abençoada, né, há muito tempo. E eu tive essa graça de nascer nesse lar cristão, então. Mas, com o passar do tempo, eu decidi, né, seguir meus caminhos, né, na juventude, na adolescência, e me desviei, né, da igreja, daquele caminho que eu não deveria ter saído em hipótese alguma. Mas Deus permitiu, e pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele me susteve nesse tempo todo, né? Eu saí da igreja mais ou menos com 15, 16 anos, 17, 18 anos eu saí de casa já, né? E já fumava, já estava experimentando a bebida, né? Que foi a droga mais forte na minha vida, né? O álcool. E desenvolvi uma dependência muito grande, apesar de usar outros tipos de droga, né? O álcool sempre foi a predileta. E foram 15 anos
de um alcoolismo incurável, progressivo e quase fatal, porque é uma doença que não escolhe classe, nível social, cor, raça, situação e nem credo. E durante esse tempo, né, a minha família sofreu muito, meus pais, meus irmãos não compreendiam por que aquele jovem, né, que cresceu na igreja, que cantava na igreja, que tocava violão na igreja, talvez como muitos que passaram por aqui, hoje estão aí do portão para fora, né, e a gente não entende. Mas quis Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, que eu experimentasse um fundo de poço, o suficiente para que eu pudesse voltar atrás e ver o quanto que eu tinha errado. Eu digo que o fundo de poço é a misericórdia de Deus, foi na minha vida, porque eu cheguei a tal ponto que eu não conseguia mais levantar da cama se eu não tomasse uma dose de álcool. Eu não conseguia assinar nenhum documento, não conseguia segurar nenhum objeto, porque o álcool desenvolveu tanto na minha vida que ele tornou-se o meu alimento. Eu dispensava um prato de comida, mas não dispensava uma dose de álcool. E eu fui internado em 1992, através da família que me amava, através da empresa onde eu trabalhava. E ali eu vi pessoas psicóticas, eu vi pessoas indo a óbito por causa do álcool. E ali eu recebi uma mensagem de um programa que Deus criou para quem tem problema com alcoolismo, chamado Alcoólicos Anônimos. E em 92, então, eu participei ali de 3 meses, né, internado naquele hospital. E mesmo não tendo aceitado ainda que eu precisava de ajuda, e que eu tinha perdido o domínio da minha vida, aquilo me valeu, porque me deixou marcas profundas do caminho que estava prestes a acontecer se eu continuasse naquela vida. Eu me mantive abstêmio por 6 meses, fiz do meu internamento um teatro, porque o meu emprego estava em jogo, mas dentro de mim eu não tinha aceitado ainda a dependência do alcoolismo, e que eu precisava de ajuda. Mas, passados esses 6 meses, eu voltei a beber, e não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu achava que eu poderia controlar o álcool daí, que eu tinha aprendido alguma coisa sobre o alcoolismo lá dentro, mas em pouco tempo eu estava tão pior quanto quando eu entrei naquele hospital. E foram mais quase 3 anos de alcoolismo, numa proporção assim incontrolável. Eu cheguei ao ponto a tomar 2 litros de vodka por dia. Era o meu café da manhã. Eu acordava bêbado e dormia travado. Todos os dias. 365 dias no ano. Era o meu viver. E, pela misericórdia de Deus, eu não perdi o emprego. Eu ia lá, trabalhava, bebia pela manhã. Eu bebia antes de trabalhar. Bebia durante a manhã, eu não conseguia almoçar se eu não bebesse, eu saía para beber, mal me alimentava, e na parte da tarde eu não via a hora de dar horário para ir embora e voltar à bebida. Então, era um caso perdido de alcoolismo. Mas para Deus não há impossíveis. E depois de 3 anos, então, eu como eu disse, né, Deus me permitiu chegar a um fundo de poço de tal maneira que eu admiti que eu tinha perdido realmente o domínio da minha vida e que eu precisava de ajuda.
E eu retornei ao grupo de Alcoólicos Anônimos daí com o sincero desejo de parar de beber, que é o único requisito que lá se exige. E é um programa totalmente espiritual, mas não religioso. E ali eu fui retomando, né, a cada 24 horas, através do programa, a alegria de viver, e a dependência do álcool foi arrancada de maneira milagrosa por esse Deus que tudo pode. E entrei num processo de recuperação que estou até hoje, né? Porque o que me afasta do primeiro gole é só a distância do meu braço. Mas Deus tem me dado essa graça a cada dia, né? De não precisar beber mais. Eu não preciso mais beber para nada, irmãos. Levanto, trabalho, corro, faço de tudo sem o álcool. E isso é um presente que Deus me deu, que não tem preço. E, com o passar do tempo, aquele programa de recuperação foi me trazendo novamente aos pés de Jesus, porque, como eu disse, é um programa espiritual, mas não religioso. E dentre os passos, o 11º é o passo da prece e da meditação. E eu orava, né? E meditava, e comecei a ler livros, e comecei a ler a Bíblia, indo para o trabalho. E um dia o meu irmão me convidou para vir à igreja num culto. Um domingo eu vim, e depois ele me convidou de novo, eu retornei, em agosto de 2004, onde houve um apelo, né? E eu ergui minha mão, e foi maravilhoso, porque eu senti, né, o abraço de Jesus naquele dia. Ele estava me esperando há muito tempo, e eu já tinha o desejo de voltar para a igreja no meu coração, só faltava oportunidade. Mas, né, a minha família estava orando, os irmãos estavam orando, e naquele domingo, né, foi dia 26 de setembro de 2004, aquele culto, eu vim, e foi feito o apelo, os cânticos, tudo contribuiu, né, e a pregação da doutora Chiu, naquela época, naquela data, e eu voltei para os caminhos do Senhor. Aí, de lá para cá, a minha vida transformou de tal maneira que eu não tenho explicação, né? Passei por dificuldades, passei por desemprego, passei por separação, e a vida parece que virou de ponta cabeça, né? E eu falei, puxa vida, agora que eu voltei para Jesus, a casa caiu, né? Desempregado, sem família, sem dinheiro, sem trabalho. Mas eu fiquei com Cristo. E quem está com Cristo tem tudo, né? E as coisas foram retomando, a vida foi retomando, Deus foi trazendo os novos caminhos que Ele tinha para mim, que foi dito aqui, né, que Deus iria transformar os meus caminhos e o da minha família, e realmente isso aconteceu. Então eu esperei no Senhor, foi um tempo que eu mais orei, quando eu estive sozinho, morando numa garagem, né, uma pessoa que me acolheu, e foi um tempo bom, porque foi um tempo que eu estava com Cristo às 24 horas ali, esperando nele. E as coisas foram retomando, Deus me trouxe uma família maravilhosa agora, que não tem palavras para explicar, né? Como a misericórdia de Deus se faz presente na vida da gente a cada dia, a cada manhã. Então, eu sempre digo, né, que há esperança para aquele que está com Cristo, para aquele que confia no Senhor. Ele é o dono da vida, né? E Ele pode fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Então, eu agradeço a Deus, né? Porque eu sou um milagre, né? E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E aqueles que talvez estejam vivendo nas suas vidas, ou na sua família, ou conhece alguém que é tido como um caso perdido, né? Lembre-se que não há caso perdido para o Senhor, né? Ele pode todas as coisas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.
Senhor, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito por nós. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compaixão. Obrigado por nos trazer até este lugar mais esta noite. Obrigado por ouvirmos o testemunho do Douglas, que a cada vez que ouvimos, ó Deus, renova em nós a certeza de que tu és Deus sobre todas as coisas. Deus, abençoa este momento, Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo. Abençoa com a luz da tua palavra. Receba os louvores que serão ministrados. Deus, que o teu nome seja glorificado em todos os instantes, enquanto estivermos aqui, em todos os momentos da nossa vida. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje, se um verso coubesse bem para mim, servisse bem para mim, seria aquele assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque foi um dia muito preguiçoso para mim hoje. Não tirei o nariz para fora para nada. Então eu confesso aqui que eu preciso de misericórdia com relação a isso, e Deus está tendo misericórdia de mim, porque a preguiça não continua e eu posso estar na casa dele hoje. Amém? Outra coisa, tem uma coisa que está me incomodando ultimamente, e a gente tem essa preocupação até com o evento de sábado que vem, é a questão do celular. Eu tenho muita birra quando eu vejo uma pessoa na hora do culto teclando. Muitos dizem que eu estou vendo a Bíblia, né? Mas é provado que você pode até estar lendo a Bíblia, mas se entrar um toque de mensagem no teu celular, você para de ler a Bíblia e vai ver a mensagem que está entrando. Isso é provado. Ninguém consegue não olhar a mensagem. Não consegue. E ontem eu estava ali na porta, cumprindo o ministério que Deus me deu, e eu precisei mandar uma mensagem para o Vinícius, porque ele tinha que estar aqui antes de acabar o culto. Então ele tinha que sair do Prado Velho, pouco antes de sair o culto, e vir para cá que tinha um material que estava no carro que eu ia precisar. E daí eu estou mandando a mensagem, escrevendo assim, veio um senhor, ele parou bem no portão: ô irmão. Eu olhei para ele assim: pois não? Uma mensagem tão maravilhosa dessa, o pastor estava falando aqui, eu não preciso nem estar lá dentro para saber que é maravilhosa, e você aí fora, mexendo no celular, desliga esse celular e entra para dentro da igreja. Falou assim, subiu, irmão, foi embora para lá. Eu pedi perdão para Deus, glorifiquei a Deus, porque é uma convicção muito forte que eu tenho de que o celular tem se tornado um pecado, infelizmente, um pecado para muita gente. E nós estamos ouvindo falar sobre salvação, sobre arrependimento. E enquanto nós não nos entendermos como carentes de Deus 24 horas por dia, da sua graça, e de estarmos nos arrependendo de pequenos pecados que muitas vezes vão se acumulando, a graça do Senhor vai tardar a agir sobre as nossas vidas. Então, quando nós ouvimos um testemunho como esse do Douglas, a gente entende que Deus, Ele tem muito para nos dar, e que nós precisamos estar dispostos e preparados para isso. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos por homem nenhum, nós estamos aqui para ser reconhecidos pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E que mais uma vez essa noite, através da ministração deste louvor, através da luz da sua palavra, através do testemunho do irmão Douglas, nós possamos sair daqui conscientes de que nós somos carentes da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
e como serafins que encobre o rosto ante a ti. Oh, aleluia. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Oh, Jesus, nos abençoe com a tua graça, Senhor. Nos abençoe com o teu amor, com a tua misericórdia. Obrigado pela vida do Douglas. Obrigado por tantos milagres que nós temos nessa igreja, Senhor. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Vamos só as vozes. Oh, Jesus, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença, aleluia, glória a Deus, tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, Senhor. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o
tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor por sua santa graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado porque o teu Espírito Santo fala conosco de formas mais estranhas, Senhor amado, e mais inesperadas. Obrigado, Senhor amado, porque nenhuma pessoa que está aqui, Senhor amado, um dia deixou de ouvir o testemunho de Douglas. Todos aqui ouviram, Senhor, e para nós possa não ser novidade. Nosso coração pode pensar, nossa mente, nosso coração pode entender assim, mas o teu Espírito Santo quer através disso trazer novidade para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos viver aqui, Senhor, uma transformação de mente, de coração, que possamos, Senhor, nos tornar novos vasos, Senhor amado, a cada instante transformados pelo teu amor. Aleluia. Neste momento de adoração, abro o meu coração para te exaltar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Aceita o meu louvor, a minha vida entrego em teu altar, para que a moldes como tu quiseres. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu, meu Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Oh, engrandecido seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado, Senhor, o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu, meu Senhor. Tu és santo, Senhor. Deus, nós somos moldados à tua imagem e semelhança em corpo, Senhor.
Que possamos também, Senhor, ser moldados à sua imagem e semelhança em espírito, Senhor amado, em entendimento, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, esteja nos ajudando, nos dando forças, nos dando vitórias, nos dando graça, nos dando, Senhor, do teu amor, do teu carinho, da tua compaixão, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor. Que possamos, Senhor amado, a cada instante, Senhor, viver este momento, Senhor amado, que estamos vivendo, Senhor, agora, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Douglas, estava com a medalha ali fora, você está com ela aí? Não? Traz aqui para mim. Isso aqui é uma prova física. Acho que Deus transforma em todos os sentidos. Douglas hoje ele é um participante ativo de maratonas na cidade de Curitiba. Amém, Douglas? Isso aqui não é uma medalha ganhada, é uma medalha conquistada. Assim como é a medalha conquistada da sua transformação espiritual. Isso aqui é um presente de Deus. E cada uma dessas que você conquista, né, Douglas, eu tenho certeza que você glorifica o Senhor. Amém? E não é como alguns jogadores estão fazendo aí, tem uns que está até falando em língua depois que faz um gol, mas é uma coisa para a mídia, para aparecer, para engrandecer as comunidades. A tua não. Aqui tem um pouquinho de cada um de nós, irmãos. Você que orou pelo Douglas, está aqui, ó. Mas muito maior que isso aqui é a transformação espiritual que Deus fez na vida dele, na vida da família dele. Vocês vão ouvir o testemunho ainda, quem já ouviu vai ouvir de novo o testemunho da Eliane. Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele não merece nada além de nós, que não seja o nosso louvor. E aqui tem muito de paz, de espírito, tem muito de tranquilidade, tem muito de hombridade, tem muito de transformação verdadeira. E a paz de Deus, que está no coração do Douglas, a partir do dia que ele disse sim para o Senhor, tem que estar no nosso coração em todos os instantes também. Porque todos os instantes nós vivemos milagres no nosso dia a dia. E que essa paz possa estar no teu coração, na tua vida, em todos os momentos. Aleluia, Jesus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Só as irmãs, vem. Derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-lhes tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E nós, irmãos, vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força,
para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. De novo, todos nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Aleluia. Glorifiquemos a presença do Senhor. Glorifiquemos a paz do Espírito Santo que está em nosso meio. Glorifiquemos a unção do Espírito Santo que está em nosso meio. Glorifiquemos a presença dos anjos que preenchem esses lugares e junto conosco exaltam o nome santo do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja o nome santo do Senhor, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvor, que é digno de exaltação. Senhor, e que nada cesse os nossos lábios. Nada, Senhor, cesse os nossos lábios quando estamos diante da Tua presença. Encha a nossa vida, Senhor amado, do Teu Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ainda, Salmos de número 51. Aleluia. Estarei dando continuidade na leitura do texto feito no princípio pela diaconisa Rose na direção do culto. No início fora lido do verso 1 ao verso 7. Estarei lendo a partir do versículo 8. Salmos de número 51. A palavra do Senhor nosso Deus continua falando conosco e nos diz assim a partir do verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor nosso Deus e Pai,
toda a glória e toda a honra seja dada ao teu santo e eterno nome, Senhor. É bom podermos te louvar, engrandecer a ti na beleza da tua santidade. É bom poder estar diante da tua presença, Senhor. E por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela possa, assim como uma espada de 2 gumes, Senhor, penetrar no mais íntimo da nossa alma e fazer aquilo que é agradável a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Fale conosco, Senhor, este instante, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, e que seja tudo para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por podermos estar na casa do Senhor, para podermos louvar e bendizer o seu santo nome. Pois bem, dando continuidade, às nossas reflexões em relação a essa questão, sobre a questão do arrependimento e conversão, nós vamos abordar na nossa reflexão desta noite, uma questão de um exemplo, 2 exemplos bíblicos. Um exemplo de arrependimento e conversão que não foi, de fato, um verdadeiro arrependimento, e nem sequer, obviamente, houve conversão, mas nós vamos também observar um outro exemplo bíblico, aonde o Senhor viu verdadeiro arrependimento, a fé que levou esta pessoa até a presença de Cristo, e aonde ali houve a verdadeira conversão. Um dos exemplos que nós vamos utilizar, e aí vamos entrar aqui na questão do falso exemplo, e aí a gente vai trazer aqui, só para a gente mais ou menos identificar onde é que isso aconteceu na época. Nós vamos apresentar aí algumas telas de PowerPoint rapidamente para nós identificarmos a localização ou o que estava acontecendo. Mas um dos personagens que nós vamos abordar é um personagem Acabe. É um personagem que vai fazer parte aí de alguns estudos, principalmente o pessoal aí que passa pelo o estudo aí dos casais, do Casados para Sempre. Ele é abordado de forma, num ponto do aspecto de Acabe, mas a Bíblia Sagrada também vai falar dele em relação a buscar ao Senhor, a se arrepender, a se converter, assim ou não. E o texto, ele vai abordar isto para nós. A Bíblia Sagrada apresenta a história de Acabe para nós, para nós compreendermos um pouco dele. E nós vamos encontrar que ele fez parte desta questão de arrependimento e conversão. Ou no caso nessa situação aqui, de uma tentativa de arrependimento, mas que não houve. E aí Acabe, e aí vem uma curiosidade para nós, ou aliás, um lembrete. Acabe era rei de Israel. Era rei da nação de Israel, aquela tribo que nós temos lá o contexto daquelas 10 tribos e meias, que foi separada, a tribo do norte, que vai ser considerada e chamada pela Bíblia de Israel, enquanto Judá fica com a tribo de Benjamim, ali com a tribo de Judá, e metade da tribo de Benjamim sendo chamada de povo de Judá. Então Acabe é um dos reis de Israel, um dos homens que vai ser colocado por Deus, na linhagem das descendências dos reis, ser colocado como o líder, ou como aquele que seria responsável para coordenar, para comandar uma grande nação. E aí nós encontramos este personagem chamado Acabe, filho de Omri, ou de Onri, como alguns expressam. Viveu aí entre os anos 874 a 853, reinou ali antes de Cristo. E a história deles nós encontramos no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 16. E ali a gente encontra um pouquinho do contexto, de como foi a introdução de Acabe como rei de Israel. E aí nós vamos pedir lá para colocar um primeiro slide, de repente, que nós temos lá, coloca lá para nós, de repente, o primeiro slide. O reinado de Acabe, enquanto ele providencia ali para nós temos ali uma divisão. O reinado de Acabe, ele tem um período crucial para o povo, principalmente para Israel, principalmente para a nação de Israel. Na época, nós temos ali uma questão do reino do norte, do reino do sul, e aí nós temos uma questão dos sírios, que estão vamos dizer assim, no nosso visual ali na questão da tela, nós vamos ter os sírios ainda na parte mais ao norte da tribo do norte. E os sírios,
eles são liderados por um rei. Este rei se chama Ben-Hadad, e aí esse rei, o rei Ciro, ou o rei Sírio, ele vinha conquistando o norte, e havia uma briga, vamos assim dizer, entre os sírios e os assírios. Havia uma divisão, uma briga muito grande entre os dois, e os sírios, ou os sírios, eles vinham conquistando, né, a grande parte da sua nação, do seu povo, e aí isso, à medida que a conquista ia aumentando, o reino de Israel vinha sendo, de certa forma, ameaçado, se sentia ameaçado, principalmente porque havia uma necessidade ali de um relacionamento comercial, né, porque estavam muito próximos do mar Mediterrâneo. E bem na beiradinha do mar Mediterrâneo, nós vamos ter um outro povo chamado fenícios. E aí, esse povo chamado fenícios não estava sendo aparentemente ameaçado, ou até ali, pelo povo de Israel, e ainda também não estava sendo ameaçado pelos sírios. Mas o reino de Israel, ao perceber a perda da sua força, e aí nós temos principalmente, né, o rei, o pai, né, de Acabe, Onri, ele percebendo essa investida dos sírios em conquistar o povo, em conquistar as nações, ele tem uma ideia. Ele fala assim: eu preciso fortalecer o reino de Israel, eu preciso fortalecer o povo de Deus. E aí nós temos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos ter o filho de Onri, que é Acabe, e o filho de Onri assumiria o reinado de Israel, posteriormente falando, e aí ele olha e fala assim: eu preciso fortalecer a minha ligação, né, fortalecer o meu laço de amizade com os povos vizinhos, e eu não posso perder a possibilidade de ver Israel crescendo. E aí, ao perceber a investida dos sírios, o pai de Acabe tem uma ideia: filho, você precisa se casar. E aí nós vamos buscar nós precisamos fortalecer o nosso elo de ligação, principalmente porque nós temos que crescer comercialmente, nós precisamos olhar, né, para o nosso povo crescer para fora também. Nós vamos precisar de recursos externos e vamos precisar levar os nossos recursos para fora. E aí o pai de Acabe fala assim para ele: você se casará. E nós vamos buscar uma aliança, nós vamos buscar um casamento. Mas só que tem o seguinte, Acabe: você não vai se casar, né, como é a nossa tradição, você não vai se casar com uma das filhas de Israel. Eu vou providenciar um outro casamento para você. Você vai se casar com a filha do rei dos fenícios, porque eles são um povo extremamente estratégico para nós. Eles estão à beira do mar Mediterrâneo, e nós vamos precisar deles, e precisamos fortalecer os nossos laços de amizade, para nós combatermos as investidas dos sírios contra nós. E aí o rei Onri providencia o casamento de Acabe com aquela que nós conhecemos como Jezabel, a rainha ou a princesa Jezabel até então. E então esse casamento acontece. E ao ocorrer este casamento, obviamente, né, ciente do que estavam acontecendo, porque há um princípio bíblico lá orientado por Deus, de que os filhos de Israel, os filhos de Deus, deveriam buscar laços de casamento dentro da sua própria nação, dentro da sua própria nacionalidade. Sabendo disto, né, sabendo que estava sendo infringido um princípio, mesmo assim, Acabe concordou com seu pai. Ao concordar com seu pai, todo o casamento é providenciado, e a partir de então, toda a influência do povo fenício, através da rainha Jezabel, começa agora a fazer parte deste novo laço, né, de povos entre os fenícios e o povo de Israel. Por causa disto, por causa do casamento, no caso de Acabe, ele aceita com que a maneira com que Jezabel adorava os seus deuses, Acabe, sendo filho de Onri, aceita com que os mesmos costumes que ela tinha lá no povo fenício, esses costumes venham fazer parte do povo de Israel. E aí, na cidade de Samaria, que vai ser chamada de a capital do reino do norte, na cidade de Samaria, né, Jezabel possa edificar
lugares para adoração ao Deus Baal e prestar ao Deus Baal todo tipo de culto que ela lá já fazia na sua terra, na terra da Fenícia. Provavelmente, ou providenciado, né, a partir da providência deste casamento, sabia sim das possibilidades do que iria acontecer. E aí, este casamento, vamos dizer assim, arranjado, faz sim com que a nação de Israel, faz sim com que o povo fenício tenham um elo de ligação e eles se fortaleçam contra as investidas dos sírios. Mas esse interesse, né, que acaba sendo um interesse aí pela aliança, vai trazer para a nação de Israel danos desastrosos, principalmente na questão espiritual. A parte diplomática estava resolvida, a parte, né, de possibilidades de crescimento, de expansão, estava resolvida. Havia agora um elo de ligação, os comércios, né, estavam todos resolvidos, né, a possibilidade de exportar e importar estava resolvida, mas havia agora um outro problema, o problema espiritual. Um problema espiritual estava instalado. O casamento de Acabe, que tinha sido realizado e foi realizado, né, sob um profundo desaprovação de Deus, né, agora contra a lei do casamento, que era a lei do casamento misto, né, advindo de outras pessoas, esse casamento havia sido realizado desta forma, né, mesmo sabendo disso, Acabe então leva adiante essa questão, e ele se torna, infelizmente, a Bíblia vai mostrar isso para nós, que Acabe começa a adorar o mesmo Deus de Jezabel. O próprio Acabe torna-se então, além do construtor de um templo para Baal, né, de um lugar de culto para Baal, Acabe também começa agora a adorar Baal. Começa a fazer a mesma coisa que a sua esposa ora estava fazendo. Isso nós vamos encontrar lá, né, no contexto do capítulo 16, versículos 31 a 33, e também no capítulo 18 e no versículo 19. Né, naquele processo em que eles estão ali fazendo, eles ainda cedem a oportunidade para que os sacerdotes de Jezabel pudessem ir adorar o Deus dela, lá neste lugar, ora criado por Acabe, ora construído por Acabe. Ele constitui ou construi praticamente, né, uma espécie de um símbolo ao Deus, né, de Jezabel, e passa a adorá-lo. De certo modo, isto perturba a Deus, e aí nós vamos encontrar, obviamente, Deus extremamente irritado, como Deus Acabe provoca a ira de Deus pelas suas ações, e isso vai subindo como nós encontramos no Velho Testamento, aquela ideia de cheiro suave, agradável ao Senhor, né, a ideia do holocausto, do sacrifício perfeito, né, a Bíblia vai dizer que isso começa a ser irritação, o sacrifício de Acabe, aos narizes de Deus. E aí, a Bíblia Sagrada vai apontar para nós que Acabe começa a ser, vamos assim dizer, visto, e a expressão vai dizer assim: Acabe faz o que era mal aos olhos do Senhor. A cobiça de Acabe, o desejo de Acabe, que foi implantado pelo seu pai, começa a fazer extremamente mal a ele, e não somente a ele, à nação. Agora, o mal de Acabe invade Israel, e Deus não está mais a favor da sua nação. O programa, vamos assim dizer, religioso, era outro, era totalmente distorcido. E agora, em virtude de um pecado após o outro, há um momento em que o filho dos profetas se aproxima de Acabe, inclusive para repreender as ações de Acabe em relação à adoração. Todo um contexto ali da história do seu reinado vai dizer que ele é repreendido por um dos filhos dos profetas. Mas há um momento na história em que a atitude de Acabe vai um pouco além. E aí, mais ao final do seu reinado, próximo já do processo do final dos anos do seu reinado, Acabe intenta, lá na sua famosa casa de campo, né, Acabe intenta conquistar algo mais. Passa outra tela para nós lá, agora que você conseguiu colocar para nós. Ali nós temos a parte, né,
da região que nós encontramos lá de Acabe, né? A parte mais escura ali era o reinado da Babilônia, e os assírios, né, expandiram, né, num tom mais claro, laranja mais claro, que aparece no PowerPoint, onde está sendo projetado, era o Império Assírio. Então, só para nós nos localizarmos um pouquinho ali, né? Passa o outro slide para nós agora. De repente, Acabe, né, e aí nós vamos ter uma setinha apontada ali, Acabe fala assim: olha, eu tenho um palácio aqui, que é a minha casa de campo, mas eu quero construir um jardim para mim. E aí ele chega num certo homem chamado Nabote, e ele chega para este homem que tinha uma casa, tinha ali a sua terra herdada, né, pelos seus ancestrais, através dos seus ancestrais, e a Bíblia Sagrada coloca isso de forma bem categórica, que aquilo que pertencia ao pai automaticamente passava para o filho, e assim por diante, em relação às posses. Nabote era um detentor agora das posses, das heranças da sua família. E o terreno de Acabe, se podemos assim dizer, era do lado da casa de campo de Jezabel, do lado da casa de campo de Acabe. E aí Acabe chega para Nabote e diz assim, passa a próxima tela lá, fazendo favor. Ali está o monte, né, e o lugar, a região onde era, né? Nós vamos encontrar ali, né, este lugar agora. Nabote se aproxima, né, o lugar onde Nabote na verdade tinha esse campo. Acabe chega para ele e fala assim: Nabote, eu sei que você tem essa terra, vem de geração a geração, mas eu quero que você me dê ela, ou senão você coloca o preço que você quiser que eu compro, eu pago por ela. E aí o texto sagrado diz que Nabote se recusa a tanto dar quanto vender a terra. E olha que coisa bonita era o lugar. Passa a próxima tela, Joãozinho. Esse era o vale, onde estava a terra, né, onde estava o palácio, e parte dela estava lá, a terra que pertencia a Nabote. E aí, pelo fato de Nabote ter negado vender a sua terra para Acabe, Acabe se retira e volta para casa triste, amuado. Volta e até meio, vamos assim dizer, por causa da sua tristeza, até sem muita vontade de se alimentar muito bem. Ele fica triste, porque o que ele queria fazer era uma casa de jardim para ele, né, para ter assim o seu lazer, o seu momento de lazer, né, ou cuidar das suas plantas, enfim, é o que a Bíblia vai apresentar para nós. E aí, de repente, por causa da tristeza, Jezabel olha para ele e fala assim: mas você fica tão triste ao ponto de nem sequer querer comer, Acabe? Levanta a sua cabeça, sai dessa situação. Gente, uma coisa, né, a gente de vez em quando vê algumas crianças mimadas, né, ficando amuadas por algum canto, fazendo birra daqui, birra de lá. Olha, pior do que uma criança irritada, ou adoecida, ou uma criança mimada, pior do que isso, é um adulto amuado. Ver um adulto amuado é pior do que uma criança. E aí Jezabel, olhando aquela situação, ela fala assim: Acabe, por que você está assim? E Acabe conta por que havia ficado daquela forma. E aí Jezabel fala assim: deixa comigo, Acabe, você terá a terra de Nabote. E aí Jezabel fala assim para alguns, se retira da presença de Acabe, e ela vai para um grupo de pessoas, chamadas sacerdotes, chamadas pessoas que tinham certa responsabilidade para adoração, para cultos a Deus. Chega para eles e diz assim: eu quero que vocês encontrem no meio do povo pessoas que não tenham boa índole, pessoas que sejam mentirosas, pessoas que não gostem da verdade. Eu quero que vocês chamem algumas pessoas para servirem de testemunha contra Nabote e possam proclamar mentiras contra ele em público, para que ele seja visto como um mentiroso e ele seja apedrejado até a morte. Jezabel providencia isto. E ela então escreve algumas cartas em nome de Acabe, sela com o selo do rei e envia essas cartas aos sacerdotes, que recebem esta informação como verdadeira. Sem filtrar, sem questionar, colocam em prática o plano de Jezabel. Ao colocar em prática o plano de Jezabel, obviamente Nabote é trazido a juízo no meio da praça, onde tudo é feito conforme programado,
conforme planejado. E aí no capítulo 21, onde se resume todo esse contexto dessa história, dessa vinha de Nabote, de repente lá está Nabote sendo apedrejado até a morte. E Acabe, agora, quando isso está para acontecer, todo aquele processo, Deus, já com o intuito de tentar salvar o rei e o reinado dele, mais uma vez intervém contra Acabe, e agora não levanta mais o filho do profeta, ou o filho dos profetas, ele levanta o próprio profeta. O texto sagrado diz que Deus fala diretamente com Elias, e diz assim: Elias, vai até lá, e repreende a Acabe em meu nome, e diga que ele está fazendo mal, e se ele fizer isto, eu aniquilarei a vida dele, e toda a descendência dele, sem exceção. Todos aqueles que pertencem a ele, todos aqueles que fazem parte da casa dele, eu aniquilarei. Por causa dele, eu destruirei. A expressão, todos os que são dele, é todos aqueles que estão sobre a responsabilidade de Acabe. A ideia do texto é esta. E o profeta então se aproxima de Acabe e diz exatamente o que Deus havia lhe falado. E ainda disse mais: se você não se arrepender e não se converter, os cães comerão a tua carne, e toda a tua casa que morrer aqui no palácio serão comidos pelos cães. E se algum tentar ainda fugir para o deserto, lá no deserto, as aves do deserto, as aves do campo comerão as aves destes que fugirem, se vocês não se arrependerem. O texto prossegue dizendo que Acabe, infelizmente, permite que a morte, acaba tendo todo o processo da morte de Nabote. Acabe permite, e o texto sagrado diz que tudo isso acontece, por causa daquele processo todo que ocorreu, como citamos, de Jezabel. E aí vem algumas lições, os filhos de Belial não têm instrução da parte de Deus em hipótese alguma. Eram homens totalmente desonestos, que acabaram colocando de forma exposta ali, fazendo falsas acusações e levantando blasfêmias contra aquele homem chamado Nabote. Um sincero israelita foi apedrejado de acordo com a lei, mas porque acreditaram ou não procuraram buscar a verdadeira informação do que estava acontecendo. A partir daquele instante, o texto sagrado coloca em prática, dizendo assim: olha, os seus atos agora serão castigados. E aí no versículo 17 ali em diante, nós vamos encontrar toda essa conversa do profeta com ele, e aí ele diz assim: olha, você está errado. Mas o rei repreende o profeta e diz assim: você vem a mim como meu inimigo? Olha que coisa curiosa Acabe acabou fazendo com o profeta. O inimigo não era o profeta. O inimigo de Acabe era ele mesmo, infelizmente. Os slides, ok, fechou lá. O próprio inimigo, enquanto Acabe estava achando que o inimigo dele era o profeta, o inimigo de Acabe era ele mesmo. Mais uma vez, ele está caindo na sua própria armadilha. A desgraça e o castigo, de fato, iriam cair como resultado por aquilo que ele estava fazendo. Elias trazia sobre a casa de Acabe e Jezabel, a sombria mensagem da destruição. Aquele que estiver com Acabe irá morrer. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, mas antes disso acontecer, o texto sagrado vai apresentar uma situação para nós. O mau exemplo de arrependimento de Acabe. A Bíblia Sagrada diz que quando Acabe percebeu que de fato havia cometido uma injustiça, o texto sagrado vai nos dizer que Acabe se lamenta, Acabe chora, Acabe se aproxima do profeta Elias e diz assim: Elias, não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu não quero a destruição da minha casa, eu não quero a destruição do meu reino. E o texto sagrado vai apresentar isso para nós, ali no capítulo 21 de 1 Reis. No capítulo 21, mais precisamente ali a partir do versículo 21 e 22, nós vamos encontrar algumas expressões.
E aí nós encontramos lá no finalzinho, mais precisamente no verso 27, o texto dizendo assim: e tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco o seu corpo, e jejuou, e dormia em sacos, e andava cabisbaixo. O texto sagrado diz que por causa daquela situação, da repreensão mais severa do profeta, Acabe se arrepende de tudo o que estava fazendo, de todos os erros que ele havia acumulando, desde o enlace matrimonial com Jezabel. Uma série de erros, que agora culminava na destruição, ou no juízo de Deus sobre a sua casa. Mas o arrependimento de Acabe era mais por medo do que por sinceridade de coração. O medo da condenação da casa de Acabe era grande. E por isso o texto diz que sim, ele se arrependeu. Ele chorou amargamente. E Deus, que sonda e conhece todas as coisas, olha o que ele diz no seguinte: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Por quê? Porque Acabe não estava se arrependendo de verdade. Era medo. Acabe estava chorando, estava andando mansamente, cabisbaixo dentro de casa, lamentando o seu erro, mas era, vamos assim dizer, nossa linguagem, de falsa aparência. Não era um arrependimento verdadeiro. E Deus olhou para o profeta e diz: este arrependimento dele, este choro dele, não é verdadeiro. E diga para ele que o meu juízo permanece. A casa dele será destruída, não no seu dia, mas posteriormente. E isto aconteceu. Não, Acabe talvez ainda tivesse outros exemplos bíblicos para observar, mas não o quis. Permaneceu da mesma forma. Acabe havia se vendido, ele entregou-se praticamente à adoração, e ele entrega a sua vida a outros que não era Deus. O verso 20 e o verso 25, por duas vezes diz: Acabe se vendeu a outro ídolo, aos outros ídolos. Se vendeu ao Deus Baal e não ao Deus verdadeiro. Então o arrependimento de Acabe não era ao Deus verdadeiro, porque ele estava adorando, enquanto se arrependia de falar mal contra o Deus verdadeiro, estava adorando o falso Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e só a Ele prestarás culto. É o que Deus espera de nós. Por isso, quando o coração verdadeiro se volta para o Deus verdadeiro, Acabe não se voltou para o Deus verdadeiro, e deixou para nós um exemplo bíblico de um falso arrependimento. E Deus, que sonda e conhece todas as coisas, sabe sim, quando um arrependimento ele é temporário e quando não é, quando ele é verdadeiro e quando ele não é. E se ele quiser fazer justiça e juízo, ele fará, na hora em que ele quiser e quando ele quiser, até porque ele é Deus, e nós queremos que ele é Deus. Hoje, talvez aquilo que o ser humano venha a fazer, não seja como o juízo de Acabe, um juízo talvez de imediato, ou imediatamente para sua casa, mas a Bíblia Sagrada diz que todos os nossos atos de justiça ou injustiça estão sendo escritos no livro do Senhor, e ficarão para aquele grande dia, aonde nada estará escuso ou obscuro aos olhos do Senhor, e Ele trará a juízo todas as coisas, sem exceção. Então tudo o que nós fizermos, quer bem ou quer mal, está registrado nos atos ou nos livros do Senhor. Por isso que Ele vai esperar de nós, é que nós observemos exemplos de arrependimentos verdadeiros na Bíblia Sagrada, e jamais venhamos a nos deter, ou a praticar as mesmas coisas que outros praticaram de forma errônea, como fez Acabe. A esperança de Deus é que nós sejamos como este homem que escreveu o Salmo de número 51, o Salmo de Davi, a qual até nem sequer os comentaristas bíblicos colocam ele colocando assim como tema, Salmo de Davi. A impressão que nos dá é que este salmo é um salmo penitente, ou um salmo de busca de perdão.
A ideia dos comentaristas bíblicos, ela vai direto, ele é um salmo de busca de perdão ao Senhor, por tudo aquilo que ele havia feito. E aí vem o verdadeiro exemplo de arrependimento e conversão para nós. Um salmo em que apresenta para nós ali a real e genuína verdade sobre a busca de um arrependimento e de uma conversão, né, para que de fato o verdadeiro remédio de Deus cure agora o pecado cometido. Para que o Senhor intervenha, para que o Senhor haja de forma poderosa sobre a vida dele. Este salmo é uma oração, mas não uma mera oração. Ele é um pedido de perdão, é uma confissão humilde de atos pecaminosos provenientes de uma natureza pecaminosa, onde estava lá inserida dentro de Davi uma certa raiz de amargura. É um salmo em que nós vamos encontrar a renovação e o agir de Deus através do Espírito Santo na vida de um homem que vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. O salmo todo, ele é dirigido ao Senhor, todo ele, sem exceção. A alma de Davi, ou seja, todo o ser de Davi, clamava por perdão a Deus, com base numa confissão agora real, um arrependimento e conversão real, de um homem que sabia e conhecia o verdadeiro Deus. A intensidade da convicção de Davi se aprofundou no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo da sua alma. E ele olha para o seu futuro imediato e vê ali uma esperança da parte do Senhor na renovação das suas próprias forças e da sua vida espiritual. E se entrega ao Senhor numa nova canção. E ele começa o salmo rogando perdão a Deus. Do versículo 1 ao verso 4, ele apresenta o seu pedido de perdão a Deus, aonde ele diz: Senhor, estou aqui arrependido das minhas faltas, estou aqui arrependido das minhas falhas diante da tua presença. E o texto sagrado apresenta assim, ali no versículo 1, a misericórdia e a benignidade de Deus. Davi já sabia o que tinha nas mãos de Deus: misericórdia, bondade, benignidade, para oferecer a ele. E isso nós precisamos saber, que Deus sim usa de misericórdia, usa de benignidade para conosco, e o texto diz ali, para apagar todas as nossas transgressões. O salmista diz: Senhor, apaga as minhas transgressões. Davi sentiu culpa profunda pela sua conivência, pela sua mentira, pelo seu adultério e finalmente pelo seu assassinato. Davi sabia que tinha errado muito com Deus. E não somente com Deus, porque o erro dele estava trazendo prejuízos para a nação a quem ele estava inserido. Como o de Acabe trouxe prejuízos para Israel, a de Davi estava trazendo prejuízos para o seu povo. E ele reconhece isso. E ele diz: Senhor, não, Senhor, apaga as minhas transgressões pela tua misericórdia, pela tua benignidade. Davi estava dizendo assim: Senhor, eu estou enxergando, Senhor, o que eu fiz. Eu estou agora tendo uma dimensão, Senhor, até onde o meu pecado pode estar atingindo, não somente a mim, mas a todos quantos me cercam. E aí no versículo 2 ele diz: Senhor, lava-me completamente. Ele não pede pedaços, ele não pede parte, ele diz: Senhor, eu preciso ser purificado de forma completa, eu preciso ser purificado, Senhor, de toda a minha iniquidade. Davi reconhece a necessidade de que Deus olhe para ele e fala assim: Senhor, todas as minhas transgressões, lava-me completamente, Senhor. É tudo. Entra lá no mais íntimo e faz aquilo que é agradável a ti. Purifica-me de todo o meu pecado. Davi não queria encobrir nenhuma falta sua diante de Deus. Ele não queria se desculpar da profundidade do seu erro, em nenhum momento. E ele roga ao Senhor a sua misericórdia e a sua graça. Ele busca o perdão de Deus. Ele sabia que Deus podia ser juiz, sim. Até porque em outra ocasião, o profeta Natã chega para ele e coloca uma situação em relação ao pecado, ora cometido por ele, e ele coloca algumas opções para Davi. E há uma frase célebre de Davi que diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Davi sabia que estar debaixo do juízo de Deus era coisa terrível. E ao reconhecer tudo isto, ele chega para este Deus vivo, que também ao mesmo tempo que é juiz,
é bondoso e misericordioso e diz assim: Senhor, apaga todas as minhas transgressões, livra-me e limpa-me de toda a minha iniquidade, Senhor. Davi buscava o perdão de Deus. E no final do versículo 4, ele reconhece a justiça de Deus. Ele sabia que Deus é justo e podia fazer isto. Ele fala assim: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Senhor, o teu juízo é reto. O que o Senhor fizer, eu sei que será justo, independente do que fizeres. Davi sabia da justiça de Deus, sabia a forma como Deus poderia agir sobre ele, mas ele rasga o seu coração e diz: Senhor, eu busco de ti o teu perdão. E ele coloca, né, na medida que ele está orando ao Senhor, ali na sequência do busca do perdão, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu tenho ideia do tamanho do meu pecado. E do versículo 5 ao verso 9, ele dimensiona o tamanho da falta que ele estava cometendo com Deus e com o seu povo. A convicção de Davi era tamanha, que ele diz assim: em iniquidade eu fui formado, Senhor, em pecado a minha mãe me concebeu. Parece que Davi aqui tem uma ideia real daquela expressão do apóstolo, né, Paulo, que ele diz assim: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Antes de Paulo pregar, parece que Davi teve essa visão completa do que era o pecado, daquela questão do pecado original, ou do pecado lá de Adão e Eva. Davi tinha uma dimensão do tamanho do pecado, e ele diz assim: em iniquidade eu fui formado, eu já sou gerado numa nação, ou num povo pecador. O ser humano é pecador, Senhor, a raça humana é pecadora, e por isso nós somos devedores para contigo, por isso nós precisamos da tua misericórdia. E ele usa uma expressão ali no versículo 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi estava falando para Deus: Senhor, vai lá no mais profundo do meu coração, Senhor, lá onde há um negócio mais escondido, onde possa ser, dentro da minha alma, vai lá dentro, Senhor, e tira lá do fundo o meu pecado, lá do mais profundo, Senhor, não deixa nada, nenhuma raiz de amargura permanecer lá dentro, vai no mais íntimo do meu ser. A ideia dessa expressão, que Deus conhece a verdade, Ele se compraz na verdade, vai lá no mais íntimo. A ideia da palavra aqui na questão do contexto hebraico é autenticidade, é fidelidade, é integridade. Senhor, entra com a tua verdade, entra com a tua integridade, com a tua fidelidade, vai lá dentro, Senhor, com tudo que o Senhor tem, e tira o que é de mal, troca pela tua fidelidade, troca pela tua verdade, troca pela tua integridade. É como se Davi estivesse pedindo isso para Deus. Essa percepção transformava agora a oração de Davi numa oração verdadeira ao Senhor. E Davi apresenta para Deus aqui uma palavra, né, que nós vamos encontrar. Ele fala assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Essa palavrinha, hisopo, ela tem dois sentidos no Velho Testamento. Ela era usada por duas ocasiões. Uma delas era a ideia de banhar-se, de lavar o corpo, de lavar a louça. O hisopo, ele era um arbusto, era um ramo de um arbusto do deserto, que ele era utilizado para borrifar, muitas vezes, o animal que era oferecido em holocausto, né? Aquela ideia do aspergir sangue sobre o animal. Então, era um arbusto, e esse arbusto, né, era dessa planta chamada, né, hisopo. E aí, essa planta, esse ramo, ele era utilizado para algumas questões. A ideia da palavra hisopo, uma delas era a ideia do banhar-se. Quando a pessoa ia banhar-se, lavar o seu corpo, ou lavar uma louça de uma louça, então ela era utilizada, era banhada pelo hisopo. Esse era um dos exemplos. Qualquer objeto que pudesse ser banhado ou mergulhado na água, ou pudesse ser derramado água sobre ele e limpado com este ramo de arbusto. Este era uma das ideias do hisopo. Olha o que Davi pede para Deus: Senhor, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. A segunda palavra, a segunda ideia da palavra hisopo
era pegar as vestimentas, aquelas vestes sujas, que muitas vezes aí, né, nós sujamos no dia a dia, e aí pegar essas vestes, levar essas vestes a um lugar aonde se passava água, deitar essas vestes sobre este lugar e pegar os ramos deste sopo e, de fato, bater com este sopo sobre estas vestes, sobre elas, bater nelas de tal forma, aonde elas estavam estendidas ali sobre aquela pedra que a água passava, até que elas ficassem submersas sobre a água e, de fato, toda a sujeira saísse dela. Lembra aquela ideia antiga dos pais lavando roupa nos rios, sobre a pedra? E que de vez em quando a gente vê imagens em filmes das mulheres lavando roupa. Imaginemos aquela cena e a ideia de Davi: Senhor, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Davi, reconhecendo que precisava sim sentir o perdão de Deus, a graça de Deus, olha para aquela situação e diz assim: Senhor, limpa-me com hisopo, mas eu não quero que a água seja derramada, Senhor. Eu não quero só tomar banho. Eu quero que o Senhor entre na minha vida de tal forma que o Senhor me purifique até o mais íntimo do meu ser, aonde o Senhor tire de mim tudo o que estiver me impedindo de ter um coração puro, Senhor. E essa foi a expressão usada por Davi. A ideia dessa palavra é esta: Senhor, se for necessário, me aprofunda, Senhor, nas águas, de tal forma que eu possa ser esmagado por Ti, batido por Ti, até que toda a sujeira saia. E sabe qual que era a ideia final? A ideia final de Davi era: Senhor, eu quero ser perfeitamente limpo. E a ideia da palavra hisopo, quando aquelas roupas eram lançadas dentro da água e batidas nelas, a ideia era que elas saíssem daquela água mais alvas do que a neve. A ideia era saírem perfeitamente limpas. Davi olha para Deus e diz assim: Senhor, limpa-me, me transforma, me torna mais alvo do que a neve, porque o pecado impregnou em mim, Senhor. E eu sei que a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, e o Senhor pode me purificar, tirando de mim, Senhor, aquilo que é errado e transformando-me num coração sincero e puro diante da Tua presença. A convicção de Davi faz com que Deus olhe para ele, né, de tal forma que Davi fala assim: Senhor, se for necessário, o Senhor me bater de tal forma que os meus ossos sintam, faça isso, Senhor, porque eles têm sentido. Os meus ossos estão quebrantados, Senhor, mas se for necessário o Senhor esmagá-los, pode fazer, porque eu estou me arrependendo diante de Ti, e eu quero me converter verdadeiramente perante a Tua presença. Me purifica. Por isso o texto diz ali, que a resposta da oração de Davi, vai dizer a resposta do pedido de perdão, a resposta da dimensão do pecado, ele parece que vai percebendo de Deus, e aí ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Ele sabia do resultado daquilo que podia acontecer na vida dele. Cria em mim, a ideia é: Senhor, Tu, na Tua existência, Senhor, criou todas as coisas puras e perfeitas. Ajuda-me a sentir isto, ajuda-me o que é ser puro e sincero diante da Tua presença. A ideia do espírito reto é o espírito estável, é a ideia de um espírito inabalável, ou seja, independente das circunstâncias que se levantem agora, eu jamais me desviarei da Tua presença. Davi parece que percebia já o resultado da sua oração, diante daquilo que Deus poderia agir na vida dele. E Deus fala assim, e Davi usa: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito. Deus ali, através da ação da vida de Davi, é como se Deus estivesse falando assim: Davi, você quer se mergulhar de novo na minha presença? Quer mergulhar agora? E aí vamos usar a nossa ideia, né, do batismo no Espírito Santo. Quer se mergulhar na presença e no poder de Deus? Eu sei que você pode, Davi, então vem. E aí é como se Davi dissesse: Senhor, não retires de mim a Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito. Davi estava pedindo a presença constante do Senhor sobre a vida dele, e a purificação certa do Senhor sobre ele. E aí Davi vai percebendo o agir de Deus, ele fala assim: Senhor,
ao perceber que o Senhor está me dando um coração puro, ao perceber que o Senhor está me dando um espírito reto, ao perceber a tua presença, Senhor, uma coisa eu tenho certa na minha vida, que isto vai me levar à salvação. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Um coração quebrantado, um coração que buscou o perdão, um coração que estava buscando a salvação de Deus, um coração que queria que Deus tirasse todo o pecado dele e o purificasse de verdade, estava levando Davi a ter a certeza da sua salvação perante a presença de Deus. E aí Davi fala assim: Senhor, faz com que isso aconteça na minha vida de tal forma, faz com que isso aconteça, Senhor, de forma grandiosa e maravilhosa, porque eu sei que eu posso ser usado nas tuas mãos, para anunciar as tuas maravilhas aos transgressores, e eu sei que os pecadores se converterão a ti, Senhor, por aquilo que eu também anunciar, por aquilo que o Senhor fizer em mim. Eu sei que eu poderei servir como exemplo para os demais, e outros se converterão a ti, e os pecadores se renderão aos teus pés, Senhor. Davi sabia que podia ser usado por Deus através da sua conversão, como nós podemos ser usados hoje, usados por Deus pela nossa conversão ao Senhor. Por isso, que cada um de nós possa observar estes exemplos da palavra de Deus, e possamos estar atentos a, de fato, a maneira como muitos homens e mulheres, de fato, se arrependeram das suas faltas e se converteram verdadeiramente ao Senhor, para que hoje nós possamos tomar a mesma atitude, buscar o perdão de Deus, reconhecendo e sabendo a dimensão que o pecado, ou que a raça humana, infelizmente alcançou. E nós sabemos que está complicado sim. A sociedade vive, infelizmente, de mal a pior. Nós, reconhecendo que fazemos parte, de uma geração ou de uma raça que cometeu o pecado, nós sabemos que Deus é poderoso para transformar a nossa vida como o tem feito. E Ele tem sim tirado o pecado de cada um de nós, tem nos transformado, tem muitas vezes nos quebrantado diante da sua presença, para que nós possamos nos tornar alvos mais que a neve. O profeta diz: ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam como o carmesim, eu posso transformá-los, eu posso arrancar eles de vocês, e posso transformar vocês em brancos, em limpos. E aí é aquela visão de João, das vestes, daqueles que foram purificados e lavados pelo sangue do Cordeiro, que um dia estarão diante dele, dizendo: glória, glória ao Senhor, ao Senhor dos Exércitos. João teve a visão daqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo, daqueles que de fato se arrependeram e se converteram e permitiram o Senhor agir e operar nos seus corações. O ensino que Davi, o ensino dos Salmos, deixa coisas grandiosas para nós. O reconhecimento pelo perdão, o reconhecimento, infelizmente, por aquilo que o pecado pode acumular ou acontecer, na nossa vida e na vida dos que estão próximos a nós, mas a certeza daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, quando de fato nos entregamos a Ele e dissemos: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, Senhor, transforma-me como Tu queres. Os exemplos ficaram aí, registrados para nós, para que nós possamos entender e compreender que o pecado traz desastres para nós e para quem está próximo de nós. Mas ao momento em que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade diante do Senhor, e dizemos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença, renova em mim, Senhor, a alegria da Tua salvação. Quando nós entendemos isto, e nós compreendemos que nós mesmos pecamos contra Deus, o texto de Davi deixa esse exemplo: Senhor, eu pequei contra Ti. Davi não jogou a culpa para cima de ninguém. Davi foi diferente de Adão e Eva. Ele diz: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu. Eis aí o outro exemplo para nós. Cada um deve assumir a sua responsabilidade diante do Senhor. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. A expressão usada por Davi deixa esse exemplo para nós. Eu e você temos que fazer a nossa autoanálise e dizer: Senhor, eu tenho pecado, Senhor, contra Ti, eu cometi esta falha diante da Tua presença, e estou aqui arrependido, estou aqui para buscar a Tua misericórdia. E a partir do momento em que nós fazemos isto, nós vamos ver o perdão do Senhor agindo sobremaneira sobre nós.
E aí vamos ver o Espírito Santo de Deus agindo de tamanha maneira sobre nós, que ele vai pegar o seu sopo, e aí nós não vamos precisar muitas vezes ser moídos, ser quebrados, nós não vamos precisar muitas vezes ser quebrados como vasos, ou os nossos ossos se quebrarão, mas nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando em nós de tal forma, que nós vamos ter, como nós cantamos muitas vezes, um coração quebrantado diante da presença do Senhor. E este quebrantamento vai trazer purificação, vai trazer limpeza espiritual, e a limpeza espiritual vai produzir testemunho. A limpeza espiritual, ou seja, o agir do Espírito Santo em nós, vai produzir em nós testemunhas vivas do Senhor nosso Deus. E aí aquela ideia que Jesus, que nós aprendemos de Cristo ontem pela manhã: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vão lá e façam, apenas façam as obras, porque pelas obras, ou seja, pelas ações de vocês, pelas atitudes de vocês, pelo testemunho de vocês, o vosso Pai que estás nos céus será glorificado. Deus conta conosco para que nós possamos testemunhar daquilo que Ele tem feito no meio de nós, e Ele espera isso de mim e de você. O exemplo de Davi é um grande exemplo, por isso fujamos de maus exemplos como o de Acabe, mas nos apeguemos cada vez mais à palavra do Senhor através do salmista, ou através da expressão de Davi, e venhamos a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim com a tua justiça, com a tua retidão, e que eu tenha a presença do teu Espírito todos os dias na minha vida. Senhor, eu quero a minha salvação, Senhor, transforma-me, limpa-me, purifica-me, e que eu me torne cada dia mais alvo mais que a neve. Que Deus atue grande e poderosamente sobre as nossas vidas e faça de nós, igreja, o seu querer, faça de cada um de nós homens e mulheres que possam testificar das maravilhas e da grandeza do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 149, que nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sem que haja uma palavra em meus lábios, eis que tu, Senhor, o sabe. Quem conhece o coração do ser humano a não ser o nosso Deus? Quem conhece a nossa história de conversão a não ser o Senhor nosso Deus? Quem conhece os verdadeiros sentimentos que pairam dentro de nós, se não for o Senhor nosso Deus? E é Ele que nós vamos orar neste momento. Acabe e Davi. Dois homens, duas situações vividas, e aqui nós temos nós, que somos conhecidos de Deus, com situações que o nosso Deus conhece, e é Ele que nós vamos inclinar agora e nós vamos orar. Eu te convido a dobrar o seu joelho e falar com esse Deus que sonda, que conhece o nosso coração. Senhor nosso Deus, Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada ao Santo e eterno. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, e lembramos aqui, Senhor, a situação que esses homens vivenciaram, Senhor, em suas épocas. Tiveram nas suas mãos, Senhor, grandes responsabilidades, e que tomaram por si mesmos, Senhor, decisões.
derramado, Senhor, das tuas maravilhas sobre as nossas vidas, ó Deus eterno. Que não seja somente um ou dois de nós testificando e testemunhando, mas que todos nós possamos sofrer a transformação verdadeira, Senhor, que nos leva a sermos praticantes, Senhor, as tuas obras na terra, testificando as tuas maravilhas. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus, que nos e que tudo sim, Senhor, seja para a tua glória, seja para o teu louvor, amado. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória sejam dadas a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome. Quando nós olhamos para a história de Davi, e olhamos para a nossa história, eu não sei, eu quero crer que nenhum de nós aqui dentro tenha sido tão ruim, ou tenha feito alguma coisa tão terrível quanto Davi, que matou, que adulterou. Mas existe algo de fantástico nesse homem. Quando João escreve o Apocalipse, que ele vai se referir a Jesus Cristo, ele fala assim, olha, a raiz de Davi. Algo de especial que existia nesse homem, que reconhecia a grandeza de Deus e reconhecia a sua dependência de Deus. Que em nós possa existir esse mesmo sentimento. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Talvez o nosso nome não seja escrito na história, como foi escrito o nome de Davi. Mas algo maravilhoso Deus tem para mim, Deus tem para você, se nós reconhecermos que nós somos, que não tem como vivermos sem Deus, que é a coroa de justiça que está reservada para nós lá nos céus. Reconheça cada dia, meu irmão, a tua dependência de Deus. Reconheça o quanto você depende de Deus. E a cada dia essa prece de Davi, essa oração de Davi seja feita por todos nós. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Prepara um Espírito reto em mim, Senhor. E tudo isso a gente possa olhar para esse homem que cometeu os seus erros, mas reconheceu-os diante do Senhor, pediu misericórdia e Deus o exaltou. Isso é maravilhoso nós olharmos para isso. Fiquemos com o exemplo de Davi, que nós possamos seguir esse exemplo e reconhecer que não dá para viver sem o nosso Deus. Iremos cantar agora, irmãos, o hino 371. Seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estarão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa
Oh, quão profundas as chagas que mostram quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Neste momento nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu quero que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos durante a semana. Não esqueçamos dos nossos propósitos de consagração, né? Amanhã é feriado, segunda-feira, às vezes a gente acorda um pouquinho mais tarde, mas não esqueça de colocar o relógio para despertar entre o horário de 6 a 8 horas. Ore ao Senhor e volte a dormir novamente, né? Mas não esqueça desse propósito, tá, irmãos? Para que nós não deixemos lacunas, né? Neste momento desse mês de consagração, para que Deus realmente possa continuar agindo no nosso meio, que Ele possa dispensar as bênçãos que Ele tem preparado para nós, e nós temos certeza disso. Então, que os irmãos possam ser grandemente abençoados, seus familiares, os irmãos que nos acompanham pela internet, que a semana de vocês também possam ser abençoados. Irmãos, neste momento nós estaremos nos despedindo com a oração final pelo nosso presbítero Edivaldo e a bênção apostólica. Vale lembrar, igreja, que o propósito desse mês de setembro, as mensagens são arrependimento e conversão. E nada mais justo do que nós convidarmos aquela pessoa que nós estamos orando por ela, para que Deus possa trabalhar na vida dela. Um propósito evangelístico. Vamos trazer amigos, pessoas que nós conhecemos que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para que possam estar ouvindo essas palavras, ouvindo os testemunhos, e a gente sabe que Deus opera o seu milagre e Deus tem as formas de agir. Amém? Que nós possamos pensar com carinho e convidar, orarmos e convidar aquela pessoa que a gente tem o desejo de que aceite Jesus como Senhor e Salvador. Pai eterno, obrigado, meu Deus, por este culto, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua graça e pela tua bondade, Senhor. Obrigado por cada vida, meu Deus, que se fez presente, por cada vida que acompanhou este culto pela internet, ó Deus. Pai, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te louvar, ó Jesus Cristo. Obrigado por sermos lavados pelo teu sangue precioso, ó Jesus Cristo. Louvado ao teu nome, Pai. Nós estamos concluindo este culto, Senhor Jesus Cristo. Nós iremos sair da tua casa, meu Deus, mas de forma alguma sairemos da tua presença, meu Deus. Nos acompanha, que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. E
E ao despedirmos, nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.